Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja sendo abençoado por Deus, esteja tendo um dia maravilhoso no Senhor. Como é bom tê-los novamente conosco em mais este culto, essa transmissão online, nesse período de pandemia que nós estamos enfrentando. É um prazer, é um privilégio tê-los conosco, né? É um privilégio para nós podermos ser usados por Deus para alcançar a sua vida, para estar edificando, levando a mensagem, né, do nosso Senhor ao seu coração. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de desejar a todas as mamães que estão conosco, né, todas as mamães que fazem parte da nossa igreja, do nosso convívio, né, gostaria de desejar a cada uma de vocês um feliz Dia das Mães, né? Vocês são mulheres virtuosas, mulheres especiais nas mãos do Senhor, têm sido, né, fiel no cuidado, né, dos seus. Então, que Deus esteja cada vez mais abençoando ricamente a sua vida, com muita saúde, muita disposição, para cumprir esse que é um ministério que Deus deu a cada uma de vocês. Amém? Então, parabéns a todas vocês que estão conosco neste momento. Antes também de iniciarmos com a oração, eu gostaria de reforçar aquilo que vemos comunicando ao longo desses domingos, ao longo das nossas transmissões, como também, né, frente às mídias sociais, em outros momentos também. Em relação ao prato cheio, a nossa campanha que visa ajudar a atender uma população que necessita, num período como este, de alimento. Então, gostaria de convidá-lo, convocá-lo a se juntar conosco nessa campanha, a estar doando um dos alimentos para compor essa cesta básica, né? Então, se você puder, se você deseja contribuir conosco, entre em contato, fale conosco, né? Nós estaremos, né, indo até você ou disponibilizando algum meio para que você possa estar levando esses recursos para essa cesta básica, né? Nós estamos montando, nós queremos atender e abençoar vidas que estão tão carentes, né, num momento tão difícil como este que nós estamos vivendo. E um último comunicado é uma convocação para um mutirão que ocorrerá no dia 19/6, né, em junho. Ainda temos um tempinho até lá. É um mutirão para produção, confecção de sopa. Há no nosso município uma mobilização, né, uma criação a produção de um sopão para atender algumas famílias, né, e nessa mobilização está participando várias entidades da nossa cidade, né? E eu queria convocá-los, você que pode estar conosco, servindo, né, neste dia, já agende aí, já esteja se preparando, se comunique conosco também para estar dando o seu nome e assim facilitaremos todo o contato, toda a comunicação, para que neste dia você possa estar cooperando conosco nessa realização, né? Tínhamos que arrecadar alguns alimentos. Essa arrecadação ela foi um sucesso. Praticamente, eu creio que alcançamos todos os utensílios que estavam postos nessa receita, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão cooperando dessa forma, que já ajudaram, né, estão nos ajudando com os alimentos necessários. Então, se você quer nos ajudar, se você ainda não faz parte, entre em contato conosco, né, se manifeste para que a gente possa estar, né, conversando, né, colocando você para esse mutirão, como também se tiver alguma necessidade a mais, nós estamos compartilhando com você para você estar nos ajudando neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos compartilhando a Tua palavra, compartilhando este culto que está sendo gravado em formato de live, ó Deus, e que será disponibilizado nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, ó Deus. Pai, como tem sido bom, Pai, ser usado pelo Senhor, né, nessas mídias, ó Deus.
como tem sido bom, né, receber do Senhor esse chamado, essa missão, né, num momento como este, um momento que se faz necessário, por vezes, nós estamos em reclusão, em distanciamento social, Pai. E nós temos essas ferramentas que nos aproximam, nos traz, ó Deus, para perto, né, perto uns dos outros e principalmente perto do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja abençoando essa nossa transmissão por agora, que o Senhor esteja abençoando cada vida que estará conosco, acompanhando, né, a mensagem, o louvor, a adoração, ó Deus. Abençoa ricamente as nossas vidas, ó Deus. Fica conosco ao longo deste momento. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és.
Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Amado Deus, queremos te pedir que a tua palavra ganhe vida em nossos corações neste momento, Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor fale, que o Senhor ministre através do teu Espírito. O teu Espírito é bem-vindo em nossas vidas, ó Deus, para moldar, para mudar, para transformar o nosso entendimento, ó Deus, de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Venha, ó Deus, ministrar sobre nós. Ministre sobre cada um daqueles que estarão nos acompanhando, Pai. O Senhor conhece a realidade de cada um especificamente, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor manifeste tua graça, tua bondade, a tua misericórdia por essas vidas e que eles sejam transformados pelo poder da tua palavra. É assim, ó Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca foi tão importante nos lembrarmos exatamente dessa palavra de Deus. Muitos de nós não tínhamos enfrentado um tempo tão duro, tão difícil como esse que nós estamos vivendo por mais de um ano. Notícias ruins não param de nos chegar. Estamos perdendo pessoas queridas. Estamos vendo muitas pessoas partirem. Quanto luto, quanta dor. Além dessa dura realidade, começamos a ver também pessoas passarem por dificuldades por falta de trabalho, sofrendo preocupados com os recursos de suas casas. Alguns vendo os seus sonhos e projetos pessoais, familiares, ruindo, falindo. Tempo difícil. E momento de aflições como estes, custa muito o sentimento do porquê. Por que isso tudo está acontecendo? Porque Deus está permitindo tamanha realidade. Confesso que a Bíblia não nos apresenta uma resposta clara e precisa aos nossos porquês. Entretanto, este versículo que acabamos de ler, ele nos lembra. Deus nos fala através dele que todas as coisas cooperam. Querido, creia que este momento difícil que estamos passando vai nos levar a algo grandioso, algo glorioso. Esta fase tem uma finalidade. Estamos vendo tudo isso porque Deus tem um propósito a nos passar. Há uma história bíblica que muito bem ilustra essa verdade. E é a história de um homem chamado José. Não sei se você já leu a história de José. Se não leu, leia com calma. Pegue o livro de Gênesis, folheie esse livro, conheça o início da história de José desde o início, e acompanhe o que é que a Bíblia fala sobre este homem. Um homem que era um homem sonhador, um homem cheio de coragem, um homem bom, temente a Deus, que mesmo sendo temente a Deus, ele não foi imune a dificuldades. Ele sofreu com muitas lutas, dores e perdas. Ele viveu seus sonhos serem ameaçados pelas circunstâncias de seus dias difíceis. E pensando nele, nesse contexto, nessa história dele,
Eu quero compartilhar com vocês algumas respostas à realidade que estamos vivendo por agora. Talvez os motivos, os porquês da dura realidade que eu vou compartilhar com vocês, ele se encaixa com essa realidade que você está vivendo. Ele mostra o porquê nós estamos vivendo esses dias atuais. Através de José, conseguimos compreender o quanto esse texto de Romanos 8, 28, ele faz sentido. Quando Deus disse, através do apóstolo Paulo, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, porque são chamados segundo o seu propósito. Vamos pensar um pouquinho? A primeira coisa a se observar diante dessa realidade é o reconhecimento do sofrimento. Aprender a admitir que as situações da vida, elas não são sempre um mar de rosa. Deixar de fantasiar muitas coisas. Tempos como atuais, tempos que nós estamos enfrentando, ele serve muito bem para isso. Tem pessoas que vivem ilusões, que vivem fingindo não padecer diante de contextos difíceis, que carregam uma certa prepotência e se acham melhores que todo mundo. Tempos difíceis são para tornar-nos mais humanos, menos arrogantes. Tempos difíceis são perfeitos para mostrar nossa insuficiência. Então é necessário reconhecer a realidade como ela é. Dura, crua. Admitir o contexto tenebroso que nós estamos vivendo, que se vive. Isso irá nos conduzir a expor as nossas dores e permitir-se ser amparado diante delas. Deus usa esses momentos para mostrar exatamente isso. O quanto todos somos iguais, o quanto todos necessitam dele, uns dos outros. José era um jovem muito amado pelos seus pais. Ele carregava dentro dele o sentimento de filho predileto. E, de certa forma, possivelmente, ele se achava melhor que os seus irmãos. Na dor, exatamente na dor, ao admitir e reconhecer o seu sofrimento, ele foi humilhado, quebrantado e posto como alguém que carecia da graça e misericórdia de Deus. Alguém que precisava de ajuda do outro para sair exatamente do fundo de seu poço. Nós temos muito no que aprender com isso. Temos muito. E eu tenho certeza que muitos já têm aprendido com isso. Tem sido moldado e mudado nesse contexto difícil e se sentindo mais humano. Tendo mais compaixão uns com os outros, com a realidade difícil que todos estão atravessando. Então nós temos muito ao que aprender. Se você não aprendeu, se abra a aprender com isso. Exponha, admitir exatamente a realidade que você está vivendo. Ao ouvir as notícias, ao ver, sentir as dores do tempo presente. A segunda coisa que podemos observar com relação às respostas aos porquês,
teria relação ao amadurecimento proveniente do sofrimento. Tem tudo a ver com o que nós observamos e pensamos nesse primeiro destaque que fizemos. No primeiro, admitimos o nosso fundo do poço para sermos ajudados. Agora, reconhecemos as circunstâncias como um aliado no processo de mudança. Mudança em nós mesmos. Isso nos conduzirá ao aprendizado com o sofrimento, a disciplina, a capacitação e o preparo para a mudança. Como alguns gostam de usar esse termo, um termo que tem sido muito comum, popular, né, em mudança de realidade, né, de tempo, isso facilita para o virar da chave. Para chegar onde Deus quer nos levar, precisaremos ser preparados para este momento. Para cumprir o propósito de nosso chamado, temos que nos dispor a sermos moldados por Deus através da realidade que atravessarmos. Seja ela qual for, nós temos que permitir sermos moldados por Deus. Eu vi uma frase que dizia algo mais ou menos assim, tá? Algo que eu considero interessante sobre isso que nós estamos pensando. A frase dizia isso: não tem como sonhar com o sucesso sem passar pelo processo. Todo processo faz parte de nós e ele é importante. Aprender é importante com ele. Se dispor a ser ensinado é importante. Eu creio que as lutas e as dores fazem parte de um processo. E nós temos muito ao que aprender, a sermos disciplinados por Deus quanto a isso, para chegar aonde Ele quer nos levar. Hebreus capítulo 12, um texto muito inspirativo sobre perseverança. Na minha versão bíblica, é exatamente assim que carrega o título desse contexto do capítulo 12. Perseverança no meio das provações, está assim escrito na minha versão bíblica. Neste livro, neste capítulo, o autor nos mostra exatamente sobre isso, sobre a importância diante do processo de aprendermos e perseverarmos diante da realidade. Poderia ler esse texto completo para vocês, ele todinho. Entretanto, eu quero apenas compartilhar aquilo que diz o versículo 7. E ele diz o seguinte: é visando a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Queridos, o sofrimento, ele é um processo para o sucesso. Foi assim que ocorreu com José. Novamente, se você não leu, não conhece a história, desafio a conhecer, a ler, a estudar melhor a respeito de José. Um grande sonhador que não foi compreendido pelos seus no seu tempo. Ele foi vendido como escravo, quando achava que tinha chegado ao fundo do poço, na sua escravidão. Ele foi mais fundo ainda, humilhado pela mulher de seu senhor, que levantou uma falsa acusação contra ele, conduzindo a uma prisão e entre parênteses, correndo risco de morte. Ele sofreu um isolamento total da sua realidade.
Passou um período da sua vida dentro de uma prisão por conta de algo que ele não fez. Com certeza, para José, todo este cenário que ele enfrentou parecia um fim melancólico, sem perspectiva alguma. Ele estava preso. Só coisas ruins acontecendo na vida dele, uma atrás da outra. O sonho que ele tinha no passado, aquele sonho que ele sonhou na sua juventude, por certo, havia virado uma frustração. Diante do seu contexto de dor e sofrimento, não havia mais esperança para ele. Imagino que diante da agonizante caminhada de insucessos que ele estava vivendo, ele não acreditava mais em seus próprios sonhos. Depois de anos e anos, indo de mal a pior, ele não tinha motivos para esperar algo diferente, algo de bom. Mas foi aí, no final de tudo, que as coisas foram transformadas. Poderíamos dizer, foi grandiosamente transformado. Ele assumiu um posto de grande relevância na sociedade do seu tempo. As pancadas da vida o amadureceram e prepararam ele para assumir exatamente este papel de relevância. Os sofrimentos, meus queridos, servem como um preparo para o processo final. Eles nos amadurecem. Ele nos capacita para algo que, no momento do presente, nós não somos capazes de enxergar. Exatamente no momento em que estamos lidando com a dor, é impossível de enxergar aonde ele vai nos levar. Mas é aí, no final de tudo, ao amadurecermos, ao recebermos esse preparo, é que tudo acontece. Tudo acontece. Nós precisamos entender isso, da relevância do processo para chegar aonde iremos chegar. Eu aproveito esse momento, esta afirmação, para destacar a terceira observação. A terceira coisa a se observar com relação às respostas aos porquês seria sobre a verdade de que não temos noção alguma da realidade, de que não fazemos a ideia de um todo. Nós não temos dimensão, nós somos incapazes de ter a dimensão daquilo que é o futuro. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Embora esse texto esteja falando da eternidade, do viver a eternidade que Deus projetou e conquistou para cada um de nós pela fé em Jesus Cristo, ele também pode ser usado para vermos, entendermos sobre a realidade do aqui e agora e da vida. Ele também nos mostra exatamente isso, né? Ele é capaz de dimensionar o nosso entendimento a respeito dessa questão, dessa realidade de sofrimento e caos. E ele diz que Deus tem preparado, meu amado, algo para aqueles que o amam. E esta é uma grande verdade. José não sabia onde seu sofrimento levaria,
Ele jamais poderia imaginar que seria um governador em terra estrangeira, que seria a pessoa mais importante abaixo do imperador, do faraó, para o povo do Egito, para aquela nação, grande nação que existia no seu tempo. Ele não tinha essa dimensão. Ele não era capaz de vislumbrar exatamente essa verdade. No entanto, foi esta a grande verdade na sua história. Deus tinha planos e propósitos para ele. Queridos, Deus tem planos e propósitos para cada um de nós diante das nossas angústias. Queridos, nós não temos a noção das peças que representam o quebra-cabeça de Deus, daquilo que Ele está montando na nossa história. Às vezes o que você está enfrentando é exatamente o processo para chegar a algo que Ele projetou. Algo bom, algo maravilhoso. Tudo isso que você e eu estamos enfrentando faz parte do nosso caminho, faz parte do mover em direção para o grande final. Se nós queremos receber de Deus aquilo que Ele tem como promessa, como realidade, como sonho, este algo melhor de Deus, nós precisaremos apenas acreditar no cuidado de Deus diante deste processo. Ser capaz de fechar os olhos e ir. Manifestar a fé diante da luta e do sofrimento. Tenha certeza disso. Deus está mexendo as peças do teu futuro, aquilo que desenha o teu futuro, para levá-lo àquilo que Ele preparou para você. Apesar das dificuldades, Ele está fazendo isso. Seja capaz de descansar e crer. Tem uma historinha que fala muito a respeito da forma como encaramos as perspectivas. Aquilo que somos capazes de encarar em termos de perspectiva. Você já ouviu falar essa historinha? Ela é sorte ou azar? O tempo que dirá. Essa história conta o seguinte: era uma vez um menino que morava num pequeno vilarejo. E um belo dia ele estava sentado ao lado de sua casa, na calçada. Ele tinha um sonho, tinha um desejo de ter um cavalo, né, poder ter um cavalinho para ele. E aí, de repente, passou em frente a ele, a sua casa, a sua cidade, uma cavalaria. Só que a cavalaria, dono da cavalaria, ele tinha um potrinho que estava caminhando devagar e, de certa forma, atrapalhando todo o percurso dessa cavalaria. Este dono, sabendo do sonho deste menino, perguntou ao menino se ele queria o cavalinho. O menino, feliz da vida, exultando-se, aceitou o presente, recebeu, feliz da vida. Um vizinho deste jovem, tomando conhecimento do ocorrido, foi ao pai deste jovem e disse: seu filho é de sorte. O pai perguntou a este senhor: por que você está dizendo isso? Ora, seu filho queria tanto um cavalo, passa exatamente uma cavalaria em frente à sua casa e ele ganha um potrinho. Não é uma sorte? O pai, um homem sábio, experiente, respondeu a este vizinho: pode ser sorte, pode ser azar.
tempo é quem dirá. O menininho cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. O animal, né, fugiu de sua residência, do seu cuidado, e foi embora. Desta vez, o vizinho, sabendo da história, chega para o pai e diz: nossa, o cavalo fugiu. Seu filho ganhou um cavalinho, criou ele se tornou um cavalo, e quando ele cresce, ele vai embora, foge. Ah, seu filho tem azar. Seu filho é de azar. O pai deste garoto, deste rapaz, agora rapaz, olha para o vizinho e diz: pode ser sorte, pode ser azar. O tempo é quem dirá. O tempo passa e um dia o cavalo volta aos cuidados do menino, do rapaz, mas não mais sozinho, com uma manada de cavalos selvagens. Agora o menino consegue cercar estes cavalos, essa manada, e fica com todos eles e cria. Feliz da vida, porque o que era sonho de um, agora ele tinha um monte de cavalo, tinha uma cavalaria. Era só domesticar, tratar, né, ensinar os cavalos e ele estaria bem. Observando o vizinho, essa situação, esse contexto, vai ao pai do garoto, do rapaz, e diz: seu filho é de sorte, ganhou um potrinho, cria, ele foge e volta agora com um bando de cavalos selvagens. Este homem, o pai do rapaz, um homem sábio, olha para este vizinho e diz: sorte ou azar? O tempo é quem dirá. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos, um desses cavalos selvagens, tentando domesticá-los. Quando, de repente, ele cai e quebra uma perna. Ao constatar esse fato, o vizinho corre de novo, né, para o pai do garoto e disse: seu filho, quem diria, né? O seu filho é de azar, tem muito azar. O cavalo foge, volta com a grande manada selvagem, e esse garoto vai treinar um deles e quebra a perna. Ele tem muito azar. O pai deste rapaz, novamente, de forma sábia, diz: pode ser sorte, pode ser azar. O tempo é que dirá. Depois de alguns dias, chega uma carta endereçada a este rapaz, convocando ele para uma guerra. O seu país havia entrado em guerra, em conflito, e estavam convocando todos na faixa etária dele para fazer reserva e se alistar e poder ir à guerra. O vizinho, sabendo do ocorrido, chega novamente ao pai correndo: nossa, você tinha razão, estou vendo, seu filho é um garoto de sorte. Ele tinha um potrinho, cria esse potrinho, ele foge, o cavalo cresce, desenvolve, volta, né, com a manada de cavalos, ele vai cuidar de um desses cavalos selvagens, vai domesticá-lo, de repente se machuca e cai. E agora, diante dessa realidade, por ele estar machucado, com a perna quebrada, ele não vai à guerra. Assim, meus queridos, exatamente assim que as coisas ocorrem no nosso dia a dia. Nós não conhecemos a dinâmica das coisas. Elas fluem, né? Seja os altos e baixos, elas estão correndo.
Só que, diferente desse quadro, dessa historinha, nós temos uma certeza. Deus tem planos e propósitos para a nossa existência. Então, nós somos pessoas de sorte, independente da situação, porque tudo vai caminhar para algo que Deus projetou, independente do momento e da fase que viemos atravessar. Assim é na vida. Tudo que acontece, né, com um desenhar da permissão de Deus, para algo completo, algo que ao final vai ganhar sentido, que nós não conseguimos enxergar por conta das nossas limitações. Por conta das nossas limitações. Nós estamos caminhando para a final da nossa reflexão. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão dizendo o seguinte: o texto de Romanos, o capítulo 8 de Romanos, ele é interessante para nos conduzir a refletir sobre a nossa realidade. E não somente por causa desta verdade que se encontra no versículo 28 que nós lemos, onde mostra que sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo os seus propósitos. Não só por isso, mas também porque ele, o contexto deste texto, nos mostra sobre a dor que carregamos. E Paulo, profundamente mostra isso nesse texto. Ele diz que nós, como criação, gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção. Há uma dor profunda na alma do ser humano. Mas também nós entendemos, identificamos, nessa situação da dor, do reconhecimento da dor, existe também a importância da esperança. E no versículo 24, 25, nós vemos exatamente isso. Fomos salvos na esperança. Fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, nesse texto, nós somos firmados, somos despertados a olhar para a esperança. Independente da situação de dor, do contexto de aflição, nós somos convidados a olhar para ter esperança. E, por fim, esse texto também nos mostra algo fenomenal. Ele mostra o apoio que recebemos diante dessa jornada conflituosa, cheia de dores, cheia de porquês. E nós recebemos o apoio sobrenatural do próprio Deus. Quando esse texto diz que o Espírito de Deus nos socorre em nossas fraquezas. No verso 26. Então, aqui nós somos expostos diante da dor, nós somos convidados a olhar para a esperança e somos, nossos olhos são abertos, somos desafiados a abrir nossos olhos para reconhecer o cuidado daquele que nos apoia. E o Espírito Santo, o Consolador, ele está lado a lado conosco, está junto conosco, está dentro de nós, nos apoiando em nossas fraquezas. Deus, ele tem socorrido
a todos nós em meio a essas tribulações. Então, nós podemos concluir exatamente com o versículo 28, reconhecendo exatamente isso. Reconhecendo que Deus, né, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos concluir exatamente com esse texto, porque também, como ele diz mais atrás, no versículo 18, no início dessas belas palavras, porque considero que os sofrimentos do presente, eles não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. A sua dura realidade, a nossa dura realidade, ela não pode ser comparada com aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Com aquilo que Ele tem em termos de glória, de sucesso, será revelado em nossa trajetória. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe e te ajude. Você sinta o cuidado dele em meio às suas dores e lutas nesses dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra, ela nos exorta, nos estimula. A Tua palavra nos acaricia, ó Deus. A Tua palavra nos conforta, Pai. A Tua palavra nos chama para a Tua realidade. A Tua realidade. A verdade que há no Senhor, Pai. A verdade que há, que é a Tua verdade. Louvado seja Teu nome. Obrigado, Deus, por este momento de reflexão, porque através dessa reflexão nós podemos compreender algumas coisas. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa, ó Deus, completar essa jornada, que o Senhor possa nos levar exatamente para aquilo que o Senhor quer de glorioso a se concretizar em nossa existência, Pai. Toma nossas vidas no Teu altar, Pai. Realiza para os Teus sonhos para nossas vidas. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, desfrutando de cada detalhe do Senhor, Pai. Então, toma nossas vidas no Teu altar, a vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando e que ouviu a Tua mensagem neste dia, Pai. Toma a vida de cada um deles. Toca no mais profundo de sua alma. Enche os seus corações do Teu Espírito. Enche-os da Tua fé, Pai. É esse o nosso desejo, Pai. Essa é a nossa oração, é esse o nosso clamor em momentos como esse. Fica conosco. Fica com o Teu povo, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. É em nome de Jesus que já agradecemos por tudo que ocorrerá ao longo desses dias, dessa semana. Continua nos livrando de todo o mal. Continua nos guardando, Pai, nos protegendo como Teu povo. Abençoa-nos, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Uma ótima semana a cada um de vocês. Eu peço para que vocês possam estar compartilhando, né, esse nosso culto nas suas redes sociais. Nos ajude a levar essa mensagem o mais longe possível, aquelas pessoas que Deus quer alcançar, quer ministrar por este momento. Nos ajude, coopere, compartilhe, dê o seu like, seu joinha, também ajudando para que a própria plataforma digital esteja,
né, produzindo, reproduzindo essa mensagem, possa estar fazendo, né, essa comunicação com as pessoas que Deus possa querer alcançar. Nos ajude nesse sentido. Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês. Estejam, né, incansavelmente orando uns pelos outros, orando por aqueles que nós sabemos que estão necessitados de nossas orações. Estejam clamando pelos enfermos, aqueles que estão doentes, acamados. E temos muitos nomes a compartilhar com vocês, né? Então, orem, vamos orar para que Deus possa manifestar a sua graça e a sua bondade na vida de cada um deles. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Uma ótima semana a todos vocês.